Meus queridos, como é bom estarmos de volta aqui nesse final de semana, a fim de meditarmos juntos o Santo Evangelho que nos é proposto pela liturgia deste domingo. Aliás, o 15º domingo do tempo comum, do ano litúrgico, que a igreja denomina de C. E hoje a liturgia nos brinda com o capítulo 10, versículos de 25 a 37 de Lucas. Vamos ver o que Alberto Maggi, biblista italiano, nos ajuda a compreender desse texto num primeiro momento. E o tema do Evangelho de hoje é: ter fé é praticar o amor semelhante ao de Deus por nós. A lei divina deve ser observada mesmo quando causa sofrimento ao ser humano? É uma questão que o Evangelho deste domingo vai nos oferecer uma resposta. Então vamos ficar atentos. Comecemos lendo então o versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim: um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Os doutores da lei são os escribas, os principais legisladores de Israel. A autoridade deles era uma autoridade divina, porque sua palavra era considerada a mesma palavra de Deus. Ao invés de para experimentar Jesus, literalmente no grego está escrito para tentá-lo. Isso mesmo, para tentá-lo. Aqui o evangelista usa o mesmo verbo que usou no deserto para as tentações do diabo. Assim, o evangelista nos adverte: atenção, esses zelosos defensores da doutrina, da tradição, são, na verdade, instrumentos do diabo. E ele perguntou: mestre, esta atitude é típica da falsidade curial. Ele se volta para Jesus para tentá-lo, portanto para acusá-lo. E em vez disso dirige-se a ele com esse título de respeito, como se quisesse aprender, mas na realidade ele só quer julgar Jesus. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Este é o tópico que interessa ao doutor da lei. Jesus não fala sobre isso. Jesus veio para mudar esta vida aqui na terra. Jesus não está interessado na vida eterna como está interessado este doutor da lei. Prossigamos. No versículo 26, sempre capítulo 10 de Lucas, diz assim: Jesus lhe disse: que está escrito na lei, como lês? A resposta e pergunta de Jesus ao mesmo tempo é provocativa e irônica. O doutor da lei é um dos maiores especialistas em Bíblia da época. É alguém que durante toda a sua vida, o dia todo, esteve escrutinando a lei e seus significados ocultos. Bem, Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? E então, com profundo sarcasmo, prossegue: como você lê? Ou seja, o que você entende? Não basta ler a Escritura, é preciso compreendê-la. Se o bem do ser humano não é colocado em primeiro lugar em nossa vida, a Sagrada Escritura pode ser lida, mas não compreendida. Prossigamos. No versículo 27, capítulo 10 de Lucas, diz assim: ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei respondeu, e aqui cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Ou seja, o amor a Deus é total, segundo o Deuteronômio. Absorve todas as energias do ser humano. E acrescenta com um preceito do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há uma diferença entre esses dois amores. Enquanto o amor a Deus absorve toda a energia do ser humano, o amor ao próximo é relativo. Eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo. Prossigamos. No capítulo 10, versículos agora 28 e 29, diz assim: Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. Ora, Jesus não fala da vida eterna, mas fala desta vida. O que isso significa, justificar-se? Ora, na época de Jesus havia um amplo debate entre duas escolas de rabinos. A escola do Rabi Shammai, muito mais rigorosa e severa, e a escola do Rabi Hillel, de manga largas, mais laxista, sobre o conceito do que é ser próximo, quem é o meu próximo.
Naquela época, para Hillel, o conceito de próximo também significava o estrangeiro residente em Israel. Já para Shammai, a posição mais rigorosa, próximo era aquele que pertencia apenas ao próprio clã familiar ou, no máximo, à tribo da qual a pessoa fazia parte. O fato desse doutor da lei querer justificar-se nos faz entender que ele é a favor da posição mais estreita e rigorosa, aquela de Shammai. Prossigamos. A segunda parte do versículo 29 do capítulo 10 de Lucas diz assim: E quem é meu próximo? De fato, o doutor da lei pergunta a Jesus: E quem é meu próximo? Pois bem, Jesus não responde de maneira teológica, mas com uma narração, uma parábola, em que muda radicalmente dois conceitos fundamentais da religião daquela época. O conceito daquela pessoa que tem fé, quem é o crente, quem é que tem fé, e o conceito de próximo. Vamos ver. Em Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim: Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Jerusalém está localizada na montanha de Judá, a mais de 818 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó, que se encontra no deserto, está a uns bons 258 metros abaixo do nível do mar. São algumas dezenas de quilômetros, cerca de 30, entre Jerusalém e Jericó. Então há uma grande diferença de altura. Jericó está numa área árida e desértica, onde é difícil caminhar. A área era perigosa e ainda hoje é perigoso ir sozinho de Jerusalém a Jericó a pé. Naquela estrada, naquela situação, naquele clima, não existe alguma esperança de sobrevivência. O homem assaltado só tem que esperar para morrer, a menos que, providencialmente, alguma boa alma passe. E é isso que Jesus nos faz entender. Prossigamos. O versículo 31 do mesmo capítulo 10 de Lucas diz: Por acaso, descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Por acaso significa providencialmente. Jesus apresenta o melhor que poderia ter acontecido. A pessoa mais adequada, que é o sacerdote, passa pelo mesmo caminho. É importante que Jesus fale de um sacerdote descendo. O que isso significa? Ora, Jericó era uma cidade sacerdotal, onde os sacerdotes, por sua vez, subiam a Jerusalém ao templo e, através de complicados rituais de purificação, exerciam seu ministério litúrgico por uma semana. Assim, o sacerdote não vai a Jerusalém, aqui nesta parábola, para ser purificado, mas já esteve em serviço no santuário há uma semana. Pode-se dizer que suas roupas ainda cheiram ao incenso do templo. Esse sacerdote está agora na plenitude da pureza ritual. Então, isso era o melhor que poderia acontecer. Diz Jesus, ao ver o homem, ora, a salvação está ao alcance. Em vez disso, aqui está a ducha de água fria. Ele passou longe. Por que isso? Ele é uma pessoa cruel? Ele é uma pessoa insensível? Esse sacerdote? Não. Pior, ele é uma pessoa religiosa. Para uma pessoa religiosa, os deveres para com Deus vêm antes daqueles para com os homens. Afinal, o que o doutor da lei respondeu? O amor a Deus é total, o amor ao próximo é relativo. Ele, este primeiro homem que passa pelo assaltado, é um sacerdote em estado de pureza. E a lei no livro de Levítico e no livro de Números o proíbe de entrar em contato com um morto ou ferido, porque senão ele se torna impuro. Então, esse sacerdote se depara com o dilema: observa a lei divina ou ajuda a pessoa? O que é mais importante, o bem de Deus ou o bem do próximo? Ora, os religiosos não têm dúvidas. Para eles, o bem de Deus é mais importante. E é o que acontece aqui. Prossigamos. No versículo 32 do mesmo capítulo 10 de Lucas, diz assim: Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes,
desempenhando várias tarefas relacionadas ao culto no Templo de Jerusalém. Portanto, eles também tinham que permanecer em condições de pureza para as cerimônias do templo. Assim, mesmo com o levita, não há esperança para aquele homem. E depois há o golpe de misericórdia. Vejamos, versículo 33 agora do capítulo 10 de Lucas. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e ao vê-lo moveu-se de compaixão. Um samaritano, vejam só, um samaritano. O inimigo mais terrível, a pessoa mais horrenda, o ser humano mais repugnante aos olhos de um judeu, que estava viajando e passou por aquele lugar. E dele esperaríamos, ele chegou lá e deu-lhe um golpe de misericórdia. Terminaria de matar aquele pobre homem jogado à beira do caminho. Não. Em vez disso, Jesus diz, ele ouviu. Tudo bem. O sacerdote e o levita também ouviram. E Jesus afirma algo extraordinário. Moveu-se de compaixão dele, ou por ele. Ter compaixão é um verbo reservado apenas a Deus. É só Deus quem tem compaixão. Porque ter compaixão significa uma ação com a qual a vida é comunicada a quem não tem vida. Então, para Jesus, este samaritano, um herege, um mestiço, um pecador, uma pessoa impura, segundo os olhos dos judeus, se comporta como Deus. Quem é a pessoa que tem fé para Jesus? Não aquele que obedece a Deus observando suas leis. E vimos os resultados com o sacerdote, que passa ao lado. Mas aquele que se assemelha a Deus, praticando um amor semelhante ao dele. Os versículos 34 a 35 dizem o seguinte. Aproximou-se dele, o samaritano, e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. O samaritano se aproxima desse moribundo, cura o infeliz e até o leva para uma pousada, cuidando dele, e ao final Jesus volta-se novamente para o doutor da lei e pergunta-lhe, agora o versículo 36, no teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aqui Jesus revirou a pergunta do doutor da lei. Pois, no início, o doutor da lei queria saber quem é meu próximo, ou seja, até onde meu amor deve ir. Jesus lhe pergunta quem se fez próximo, ou seja, de onde parte o amor. O próximo é aquele que se aproxima dos necessitados. Esse é o próximo para Jesus, quem se aproxima dos que necessitam. E versículo 37 nos diz, ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. A resposta é muito fácil, mas inaceitável para o doutor da lei. Enquanto ele responde, ele nem menciona o nome samaritano, tanto que tal pessoa o horroriza. E não aceita que um homem possa amar como Deus. O texto grego fala de misericórdia, usou de misericórdia, não de compaixão. O samaritano, o doutor da lei não fala compaixão, fala misericórdia. Porque Deus é quem tem compaixão no olhar dele. Os homens têm misericórdia. E para o doutor da lei é inaceitável que um homem possa amar como Deus. Jesus diz a ele, vai e faz o mesmo. Portanto, para Jesus, aquele que tem fé não é mais a pessoa que obedece a Deus observando suas leis, mas aquela que se assemelha ao Pai, praticando um amor semelhante ao dele. Pois bem, após essa reflexão de Frei Alberto Maggi, eu faço agora minhas considerações pessoais. E começo com um pensamento de Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos e escritores do século XIX, que diz o seguinte: meus irmãos, eu não vos aconselho o amor ao próximo, aconselho-vos o amor ao mais afastado.
Vejamos o seguinte, como dizia o grande humorista, dramaturgo e jornalista brasileiro Milor Fernandes, que morreu em 2012, ele dizia o seguinte: o ser humano ainda não tinha aprendido a amar o próximo e já tinha inventado a televisão que ensina a desprezar o distante. Sem saber, Milor Fernandes previa aquilo que se passa hoje com o mundo onde as pessoas vivem, cada uma em sua bolha ideológica, o que é favorecido e facilitado pelas tais mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e etc. O ser humano nos dias atuais tem dificuldade em relacionar-se, dialogar e conviver com outras pessoas que não se assemelham em tudo a ele mesmo. Essa parábola do bom samaritano é indubitavelmente um dos textos mais significativos e surpreendentes de todo o Novo Testamento. Ele cala fundo em nossas consciências justamente nesses tempos em que temos dificuldade até de trocar ideias, quem dirá então de amar o próximo. Uma das consequências desse estado de coisas é a perda da sensibilidade, da misericórdia para com os nossos semelhantes. Cresce o individualismo, o egoísmo e a indiferença, justamente em um momento da história da humanidade em que mais necessitamos de solidariedade, compaixão e interesse uns pelos outros. Em meio a tudo isso, como fica a religião? Esta parábola é avassaladora, desconcertante e terrível para com os religiosos. Isso fica claro quando Jesus identifica entre aqueles que passam longe, desviam o caminho, quando veem um homem semimorto caído à beira da estrada. O sacerdote, e o levita. Sim, justamente os homens da religião, sacerdote e levita. Aqueles que mais deveriam viver a fé, o amor, a misericórdia. Não, eles se sentem puros, pois retornam de seus afazeres sagrados no templo de Jerusalém. Sentem-se dispensados de olhar para o necessitado, pois se sentem justificados, santificados pelo cumprimento rigoroso das normas e ritos religiosos que realizaram lá em Jerusalém. Afinal, já serviram a Deus na liturgia do templo. Não sentem necessidade de mais nada. Aqui encontramos um exemplo flagrante de como a religião pode anular o Evangelho. Isso porque a observância fiel dos ritos religiosos produz a tranquilização das consciências, mesmo que estas se encontrem diante de situações limites, como nessa parábola, um homem quase morto abandonado à beira da estrada. Como observa muito bem o teólogo espanhol José María Castillo, que diz, abre aspas, a observância dos ritos tranquiliza as consciências, enquanto que, como sabemos, a misericórdia, a bondade e o anseio de justiça nos complicam a vida e nos criam problemas. Isso não explica as muitas contradições em que vivem submersas tantas pessoas da igreja? Pense bem em você. E agora vamos rezar com Madre Teresa de Calcutá, que nos presenteia com esta belíssima oração que você vai ver inclusive aí na sua tela agora. Reze comigo. Pai, torna-nos dignos de servir os teus filhos e nossos irmãos, que em meio ao mundo vivem e morrem na pobreza e na fome. Dá-lhes, através de nossas mãos e o nosso coração, o pão cotidiano, a paz e a alegria. Pai, dá-nos hoje e sempre a fé que sabe ver e servir Jesus, teu Filho, nos pobres. Faz, ó Pai, que nos tornemos um ramo genuíno e frutuoso de Jesus, verdadeira videira, aceitando-o em nós como a verdade que devemos anunciar, como a vida que devemos viver, como a luz que devemos acender, como o amor que devemos comunicar, como o caminho que devemos percorrer, como a alegria que devemos dar, como a paz que devemos difundir, como o sacrifício que devemos oferecer para a salvação do mundo. Amém.
Agradeço de coração a você, querida irmã, querido irmão, que nos acompanhou nessa meditação. Deus te abençoe, te conceda um domingo maravilhoso, cheio de alegria e um bom convívio com a sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser, sempre aqui, TV Canal 10 de Fernandópolis.